Boa noite. Como é que tem passado? Tudo bem? Meus amigos, hoje vamos falar sobre os entraves da vida. A espiritualidade é o único caminho para solucionarmos nossos problemas, nossas encrencas, criadas por nós mesmos. Os maiores problemas da humanidade é ensinar a elas para elas saber que não sabe. Enquanto ela não se conscientizar é saber que não sabe, se torna a coisa mais difícil. Porque os seres humanos ficam bloqueados. Esse bloqueio são as crenças que bloqueiam os caminhos da humanidade. Porque a pessoa entende que tal coisa dessa forma, bloqueia a mente, coloca um cadeado, e depois é difícil. Enquanto não tirar esse cadeado, se torna difícil. Parece que foi Albert Einstein que falou que era muito mais fácil desintegrar um átomo do que mudar uma crença. Eu, como psicanalista, como espiritualista durante longos anos, já tenho mudado muitas crenças. Porque Einstein não sabia como é que fazia, como é que poderia ser feito isso. Mas dentro da espiritualidade, nós sabemos como pode ser feito isso. Mas é preciso que o ser humano tenha consciência, iniciar a ter consciência de mudanças. Porque enquanto ele não pensar em mudanças, que acha que está tudo certo, especialmente aquelas pessoas que entendem que estão salvas, né? Se eu estou salvo, né, ele imagina, por que eu vou querer saber de outro caminho? Eu já estou salvo, Deus me salvou. Então, meu amigo, para esse tipo de pessoa o negócio é meio difícil, né? Então é preciso ensinar à humanidade o caminho da espiritualidade. As religiões, por mais que tenham se esforçado, por mais que tenham tentado divulgar Deus, estão deixando muito a desejar. Porque o interesse é total de ordem material. Eles falam em Deus, usam o livro, que é a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus, e que lá tem escrito que está o dízimo, que está o dinheiro. Então eles pregam, daqui a pouco estão falando do dízimo. Você já viu esses pastores que estão reclamando? Por aí, daqui a pouco estão lá no dízimo. Eu nunca vi Deus precisar de dinheiro. Por que Deus precisa de dinheiro? Né? Eu não vi nenhuma ordem de pagamento ser enviada para o espaço superior. Deus não precisa de dinheiro. O que precisa de dinheiro são as pessoas. Agora, claro que nós podemos, para divulgar a espiritualidade, também precisa de dinheiro. Se eu tivesse, por exemplo, dinheiro, e já tive muito, apliquei mal aplicado, muitas vezes eu perdi dinheiro. Por quê? E tinha uma ansiedade de fazer alguma coisa para a espiritualidade. Não, na minha cabeça, entendia que precisava de muito dinheiro para divulgar a espiritualidade. Como você também pensa dessa forma. Mas para divulgar a espiritualidade precisa de muito pouco. Precisa de coragem, ter conhecimento. Então, nesse tempo todo que eu tenho tido os meus altos e baixos comerciais, então eu fui aprendendo. Fui aprendendo o que era humildade. Não é aquela humildade de você se humilhar. Você não precisa se humilhar. Humildade é você saber muita coisa ao mesmo tempo entender que você não sabe nada. É pegar esse pouco que você aprendeu e passar para o nosso semelhante. Eu tenho ajudado desde agosto para cá. Desde agosto nós começamos esse programa no ar, que eu sou o primeiro, pioneiro nessa área, pela internet. Eu tenho ajudado centenas de pessoas, especialmente aquelas pessoas que estavam com insônia. Agora, o problema é que a pessoa se cura da insônia, mas continua com os mesmos vícios, outras coisas, daqui a pouco ela volta novamente. Então, quando você entra no caminho da espiritualidade, você não pode retornar. Você não pode retornar a praticar aquilo que você praticava antes. Nós caminhamos para o aperfeiçoamento. Então não podemos retroceder ou estacionar. Inicialmente o astral superior nos dá um empurrão. Ele nos mostra o caminho, nos resolve alguns problemas e depois nos deixa livre. Porque nós temos liberdade, temos livre-arbítrio, isso não tem graça. Se eu for fazer as coisas porque
o astral superior que me conduz, porque, então, daqui a pouco eu vou ficar estagnado, porque não é minha vontade. Mas, no entanto, tem que ser a vontade de cada um. Quando se dedica à espiritualidade, vai saber que é o início de um longo caminhar. Só que ele está caminhando sem perder tempo. Não está dando tropeço. Não está adquirindo mais dívida. Pelo contrário, no caminho da espiritualidade, as dívidas vão sendo eliminadas aos poucos. Quando se forma um lar, se forma uma família, então se recebe os filhos, tanto os filhos de homem, de mulher, etc. Se forma aquela família, aquele núcleo familiar. Ali está o núcleo de pessoas que podem ter sido inimigo de outras vidas, eventualmente, ou não. Não quer dizer que tenha isca. Muitas vezes leva um negócio ferra-fogo, né? Não é porque meu filho está assim ou minha filha está assim, porque deve ser meu inimigo de outra vida. Não pode levar isso, que pode ser. É daí que for. Se está ali naquele momento é porque espontaneamente é preciso consertar os buracos da vida. Então, deve-se dar um valor enorme à família. A família deve ser cerceada e protegida de todas as formas. O lar tem que ser o templo da espiritualidade. O templo da espiritualidade é no nosso lar, onde nós habitamos com outros seres humanos, praticando a limpeza psíquica. A minha ideia maluca é acabar com os templos no mundo. Tem pessoa que fala, você está mais louco do que imaginava. Tá bom, é daí. Os grandes cientistas que passaram por este planeta foram todos loucos. São os loucos que conseguem mudar o mundo. E você está esperando o quê para ser mais um louco, né? Primeira coisa é que você tem que ter o senso do humorismo. Você tem que se tornar maleável e tem que se encontrar consigo mesmo. Você tem que saber das suas necessidades, das suas falhas próprias, e se for o caso, rir delas. Que se você estiver pensando em ficar ser um espetáculo de pessoa, que tem que ter muito conhecimento, tem que falar muito bonito, só se for isso para engasopar os outros. Você tem que falar do jeito que você sabe. Então, por isso, quando eu falo que você, mesmo que você seja um matuto que está lá no mato, não importa quem seja, você pode fazer esse programa. Porque a espiritualidade não se aprende nas faculdades. Nas faculdades nós podemos aprender certos mecanismos, outros conhecimentos. E eu vejo até hoje de manhã falando com minha filha, eu levei ela lá ela está estudando na ETEC em São Paulo, então 6 da manhã eu levei ela lá no metrô, então eu dei uma aula de espiritualidade em poucas palavras. Então eu falei para ela que ela está estudando química, ela vai se formar médica, né? Expliquei para ela que todos esses mecanismos de estudo, até agora, nenhuma faculdade se preocupou em estudar o agente importante, que é o espírito, a alma, quem dirige todos esses fenômenos da vida química e psíquica. Na parte psíquica eles não estudam. Agora, tem aí os negócios aí na parte psíquica, mas não adianta, eles estão levando o caminho pelo lado da intelectualidade. É onde tem intelectualidade, não vai sair nada, porque a pessoa fica bloqueada, porque ela fica imaginando o que os outros vão pensar se eu for falar isso. E eu sei que é isso, mas não vou falar isso, o que os outros vão pensar? Então vai ser mais uns idiotas intelectuais que estão aí no mundo a perder tempo, a engasopar a humanidade. Então eu não estou muito preocupado com essa coisa que eles estão fazendo. Eu tenho uma missão, a missão é minha, e eu vou cumprir com a minha missão, estou cumprindo com a minha missão. Estou incentivando as pessoas também a cumprir a delas. Agora, é preciso as pessoas pararem para pensar, raciocinar. Então, como eu falei no início, que o maior problema da humanidade é fazer saber à humanidade que ela não sabe. Na hora que ela se convencer que ela não sabe, que ela precisa saber, aí o caminho começa a andar. Por exemplo, você tem uma preocupação, mas tem a solução para a preocupação. Se você tem a solução para a preocupação, então a preocupação não existe. E se aquilo que você está preocupado não tem solução, também está solucionado, que já que não tem solução, está automaticamente solucionado. Parece complicado, né? Mas é simples. Porque as pessoas criam as preocupações, coisas que não aconteceram, não vão acontecer, e começam a girar dentro daquela preocupação à toa, criam um redemoinho.
Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se faz, com aquilo que se pensa. As pessoas têm que ter o controle e o domínio de si mesmas. Porque o invisível, que são as pessoas mortas, que são as almas dos mortos, que são tidos dentro das religiões como os demônios, Satanás, essa coisa toda, que são as almas dos espíritos dos mortos, que são usados na magia negra para os macumbeiros e outros fazerem trabalho, para receber dinheiro e prejudicar outras pessoas. Outros usam a magia negra para fazer a amarração do amor. Eles fazem propaganda e penduram nos postos. A polícia tem que ir lá prender esses camaradas, são os estelionatários. Então você tem que amarrar o quê? Você tem que pegar a pessoa, amarrar uma pessoa para ter que ficar com você obrigada. As pessoas têm que estar juntas de uma forma espontânea, de uma forma prazerosa. Quando não existe mais essa espontaneidade, a coisa acabou. As pessoas vivem junto, pura e simplesmente, mas se tornam os maiores inimigos e têm uma vivência totalmente infernizada, porque o astral inferior penetrou dentro do casal e já espiritualmente estão separados. Estão juntos materialmente, porque tem alguns compromissos dentro da sociedade. Imagina, se eu vou me separar, o que vai acontecer? Não, eu vou esperar meus filhos se casar, depois eu me separo. Tem um amigo uma vez aí, um camarada aí, ele esperou casar todos os filhos. No dia que ele casou todos os filhos, que saiu da igreja, ele se separou da mulher. A mulher, todos os parentes ficaram abismados. Como é que ele fez aquilo naquela hora? Ele já vinha programando isso há muito tempo. Então ele aturou a esposa até o dia que o último filho se casou. Na hora que o último filho se casou, ele deve estar vivo ainda, deve morar em Santo André. Claro que eu não estou aqui para falar o nome de ninguém, mas ele fez isso. Ele, como andava, eu achei até abismado. Então são coisas que acontecem. Eu conheci um italiano, um amigo meu um dia, ele mora aí, vizinho meu. Eu nunca vi uma coisa dele, ele separou dentro do avião. Ele estava viajando com a segunda esposa para a Itália, aconteceu um problema, ele separou dentro do avião. Quando desceram na Itália, eles já desceram separados. Porque o astral inferior, quando se infiltra em determinadas situações, ele consegue desmantelar o assunto. O astral inferior que eu falo são os espíritos das almas, que as pessoas não levam a sério. Eles levam tudo na brincadeira. Quando eu falo que tem que fazer a limpeza psíquica, esse manto poderoso que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, além de resolver os problemas psíquicos que já estão existentes, você vai livrar muitos problemas. Porque queira ou não queira, nós temos inimigos. Eu não faço mal a ninguém, mas eu tenho pessoas que pensam mal de mim. Então, eu tenho que estar bem espiritualmente para evitar que os pensamentos dessas pessoas, com suas cargas negativas, não me atinjam. Então, quando você cria um muro espiritual em volta de você, você cria uma luz permanente. Então, aqueles pensamentos negativos que vêm, eles batem e voltam, eles voltam para a própria criatura. Então, todas aquelas pessoas que tentam fazer o mal por um ser humano espiritualizado, eles recebem a volta imediata, porque quando eles enviam uma mensagem, essa mensagem retorna imediatamente para eles próprios. Então, é um alerta que eu estou fazendo para os desonestos, deixarem de ser desonestos e deixar de ser idiotas, que vocês estão cavando a própria ruína para vocês mesmos. Que direito que você tem de derrubar um ser humano, derrubar uma outra pessoa? Por causa de dinheiro? Vai te lascar para lá, por causa de dinheiro você faz trabalho, usa magia negra para desgraçar as pessoas. Essa pessoa só pode estar bem obsedado, bem dominado pelos espíritos do astral inferior. Então, portanto, meus amigos, este programa é para ajudar todas as pessoas. Tanto faz aquelas pessoas que têm inveja, têm ódio, rancor para outras pessoas, porque isso não é da pessoa. A pessoa não nasceu com isso, ela adquiriu isso no mundo. Agora, você não pode fazer troca de dinheiro para desgraçar a vida de outras pessoas. Você infernizar a vida de crianças. As crianças têm desassossego totalmente dentro de casa. Sabe aquela gritaria, a criança não sabe, a mãe e o pai corre ao hospital, chega no hospital, o médico não acha nada. É tudo trabalho de feitiçaria. Então, tomem cuidado, meus amigos. Limpe a sua casa. Não deixe pessoas que vocês não conhecem frequentar os seus lares. E se tem pessoas que frequentam os seus lares, veja quem são as pessoas. Aonde eles frequentam, o que elas pensam. Pare com essa conversa de irmão, porque a igreja é coisa, porque a inveja, o ódio, o rancor está aí nas pessoas, não está nas igrejas. Não é porque a pessoa religiosa
que é uma pessoa, né? Porque tem pessoas que acham que, porque é religioso, que é pessoa honesta. E eu acho até engraçado, não? De vez em quando, não, eu sou religioso. E daí? E daí tu perguntei alguma coisa? Porque ele acha que, dizendo que ele é religioso, ele é uma pessoa honesta. Pelo contrário, muitas vezes pode ser muito mais desonesto do que outro. Não estou dizendo que é desonesto. Não estou dizendo que os religiosos são desonestos, porque as pessoas levam muito ao pé da letra. Eu estou dizendo que a pessoa, dentro da religiosidade, não está na espiritualidade, está na religiosidade. A religiosidade são dogmas criados pelos homens. E não é Deus que criou as religiões. Não foi o Cristo que criou as religiões. Nenhuma entidade superior criou as religiões. Por isso, quando se fala que a espiritualidade é uma só que serve para todos, é uma realidade. Porque na espiritualidade, todas as pessoas se encaixam. Todas as pessoas fazem parte dela. Momentaneamente, a pessoa pode estar desligada da espiritualidade, está em outras dimensões, por ignorância, por determinadas situações. Mas o sofrimento e as doenças são próprias para que o ser humano acorde para a realidade da vida. Então é preciso mudar de sintonia. Enquanto não mudar de sintonia, nada se resolve. Eu não tenho poder para resolver o seu problema. Eu tenho conhecimento de passar o conhecimento, porque você tem os mesmos poderes que eu tenho. Mas se você começar a fazer a limpeza psíquica, é o caminho para iniciar a espiritualidade. Porque você entra numa outra sintonia. Entra na sintonia do astral superior. Lamentavelmente, tanto as religiões, tanto o espiritismo, etc., tudo é interesse e egoísmo. Eu não estou dizendo que as pessoas não são honestas. Não estou dizendo isso. São pessoas boas. Mas onde não existe a realidade, os pensamentos não são reais, o astral superior pode fazer muito pouco. Pouquíssimo ele pode fazer. E você pode ver que as religiões não combatem muito o vício. Eles não falam muito nos vícios. Porque se eles falarem muito sobre o vício, eles perdem seus fiéis. Porque os fiéis vão embora. Mas o problema da humanidade está exatamente na prática viciosa. Então, para seguir o caminho da espiritualidade, para você dizer, eu sou espiritualista, você tem que se libertar dos vícios. É difícil, mas você não nasceu com isso. Se você não nasceu com isso, você pode muito bem se libertar disso. E agora, eu estou comentando sobre os fatos que assolam a humanidade, sobre as doenças, e no final, daqui a pouco, eu vou dar o remédio para isso. Nós vamos praticar em conjunto. Quantas pessoas que têm se beneficiado dessas irradiações, nessa limpeza psíquica? Dentro dos meus sites, que as pessoas estão muito afobadas. Eles entram no site e não vê. Tem lugares lá, pode clicar, que está escrito Brasil ou exterior, tanto no medicodalma.com.br, como rhu.com.br, são 3 sites. Qualquer um deles que você entrar, tem os endereços das casas no Brasil e no exterior, do racionalismo cristão. É o único lugar onde se pratica a limpeza psíquica no mundo. Um dia, todas as religiões, todas as instituições vão praticar a limpeza psíquica, que é a maneira correta para se dirigir ao astral superior. Mas isso vai levar muito tempo. E você não tem que se preocupar com isso, nem tampouco tem que me preocupar com isso. Eu tenho que fazer minha parte, você faz a sua parte. E deixa as pessoas. A natureza não dá salto, as pessoas vão aprendendo aos poucos. Então, comece a entender que para saber da espiritualidade precisa entender que não sabe, precisa começar tudo de novo. Não, mas estudei muitos livros. Já li muito livro, já li não sei o quê, já faz de conta que não leu nada. Leia outros livros. Tem um livro do Antônio Robson, Desperte o Gigante Interior. Leia esse livro. Ah, mas é muito igual esse livro, vou levar uns 3 meses para ler. Daí, se levar 3 anos, qual é o problema? As pessoas não gostam de ler. Não vou fazer com um camarada que chegou a ser presidente do Brasil, ele é um analfabeto, que coisa que não quis saber. Não é que ele é analfabeto, ele é preguiçoso. Ele não quer saber de estudar, de ler coisa nenhuma. Ele está aí, dirigindo uma nação. Tá? E o ser humano vai se ferrando. Então é preciso ter o prazer de ler. Através da leitura, vocês vão obter conhecimento, vão ter informações. A leitura é uma coisa prazerosa, mas hoje em dia, com esse raio desse negócio de celular para cá, a pessoa ficar pendurada o tempo todo no celular, é Facebook, é outra coisa.
se torna uma situação preguiçosa. Então o ser humano paga o preço pela inconsequência da sua maneira errada de pensar e agir. Então, se você quiser seguir o caminho da espiritualidade, tem que entrar numa outra sintonia. Quer discutir espiritualidade? Então você se livra dos vícios primeiro. Depois que você se livrar dos vícios, você pode discutir de espiritualidade. Enquanto você não se livrar dos vícios, que você não dominar você mesmo, você não pode discutir nada. Então você fica acanhadinho na sua e aprende a espiritualidade. Não fica falando em Deus e dizer que você sabe tudo. Ao menos vai adquirindo consciência que nós temos muito que aprender. Mas o caminho primordial é se livrar dos vícios. Enquanto o ser humano tiver vícios, não está seguindo o caminho da espiritualidade. Ele está se limpando, está voltando. Está se limpando, está voltando. É que nem uma coisa. Você está num chiqueiro de porco, sai de lá, vai tomar banho, volta no chiqueiro de porco, vai sujar novamente. Então tem altos e baixos. Aí a pessoa, parece que não está resolvendo mais as irradiações. Os sintomas voltaram novamente, porque a pessoa volta a fazer o que estava fazendo antes. Fiscalize os pensamentos. Os pensamentos tem que tomar mais cuidado que se tomar cuidado com a corrente elétrica. Se você põe a mão numa corrente elétrica de 220 um pouco a mais, você fica queimado vivo. Você acaba se queimando e morrendo na hora. O pensamento é a mesma coisa. Da onde vêm as doenças? As doenças vêm através do pensamento. O pensamento fabrica as doenças. Mas o pensamento, as doenças é um remédio, porque na realidade quando você fica doente, você começa a pensar diferente. Porque se não vier a doença, você não pensa, você acha que é o dono do mundo, que pode fazer tudo. O camarada chega lá com até 50 anos, até 50 anos não teve nada. Aí tem um infarto lá, um buffet, pacota lá. Aí depois começa a entrar na outra sintonia, vai procurar medicina, a medicina vai maneirando a situação, e vai administrando. A medicina alopata não cura ninguém, ela administra. Eu não estou dizendo que não tem que usar o remédio, tem que usar. Mas a partir do momento, se você puder evitar, se você puder evitar de tomar remédio alopatas, tem tratamentos mais suaves, porque a medicina alopata é violenta, né? Mas resolve, tem muitos casos que ela resolve. Tem as emergências, ela resolve. Muito bem. Mas de qualquer forma, você, para se livrar das doenças, etc., você tem que estar bem espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, as coisas vão amenizando e vai mudando. Então, meus amigos, vamos entrar na sintonia da limpeza psíquica, das irradiações. Ele é muito simples a fazer as irradiações. Eu já postei no meu Facebook, ela está no vídeo de 7 minutos, e está por escrito. Então, vocês procuram depois memorizar, e façam ela às 7 horas da manhã, às 8 da noite. Por que eu digo para fazer 7 horas da manhã, 8 da noite? Porque aqui no Brasil, nesses horários, acredito que deve ter mais ou menos umas 50 mil pessoas que fazem as irradiações já nesses horários. Porque essa limpeza psíquica vem há mais de 100 anos já sendo divulgada pelo racionalismo cristão. Só que eles não falam na internet, não tem propaganda, não tem divulgação, são muito cuidadosos, são medrosos. O único doido que teve que jogar isso na internet fui eu, tá bom? Então vamos fazer a limpeza psíquica e vamos cuidar da nossa vida material depois, porque tem a vida material e a vida espiritual. Agora, as duas seguem junto, mas tem que se dar mais valor à espiritual. Mas a material também tem que tomar cuidado, não pode descuidar, né? Então, você quer resolver o problema de emagrecimento? Você tem que se encontrar com você mesmo. Se você se harmonizar com você mesmo, você começa a emagrecer, começa a se sentir bem, a circulação sanguínea vai muito bem. Então, você tem que entrar na sintonia do astral superior. Até nisso, a limpeza psíquica funciona. Mas eu não vou falar muito, porque se quer emagrecer, então vou tomar cuidado, ver o que você come. E também, quando você come comida gordurosa, come carne pesada, você fica com o corpo impregnado de miasmas pesados. Então a sua mente se torna mais difícil. Porque, como tudo tem que ser pureza, quanto mais leve o corpo físico estiver, se você comeu, por exemplo, legumes, verduras, cereais, frutas, o seu corpo físico está mais leve. Ele não está tão pesado, não está impregnado de células, de miasmas, que no caso vem na carne, especialmente na carne de porco, carne de vaca e outras. Mas se não tem, se puder evitar a carne, seria muito bom. Por que matar os bichinhos, coitadinhos, né? Eles estão aí para evoluir também, né? Eu penso que é uma sacanagem essa coisa que se faz. Você pega,
Lá no chinês, lá, o cara pega os cachorros são os maiores amigos dos homens. Eles estão lá, coitadinho, em volta, eles pegam o cara, arrancam o pescoço, já põe lá, cozinha, já... Que é isso? Vocês têm tanta coisa para fazer, pô? Que mundo que nós estamos? Tá. Mas são poucos que têm essa visão. Eu sei que nesse momento tem poucos que têm essa visão. A maioria não está nem aí. Ele quer, se ele passa na estrada e vê uma vaca, já está pensando em fazer um churrasco. Uma vez ia no interior do estado de São Paulo, tinha um amigo do lado, ele estava lá, viu uns boi lá no mato, ele parou o carro, deixando uma moeda para esses boi. Eu falei, por quê? Vai comprar? Não, porque eu vou ver como é isso aí. Tá um churrasco, rapaz. Tá. Que é isso, rapaz? Mas que loucura! Que loucura! Passia, sono pazzi. Tá bom, meus amigos? Então vamos encerrar o papo, já teve gostoso, já me estendi bastante. Vamos fazer as irradiações, a limpeza psíquica. É muito simples isso. Eu não precisa pedir nada para Deus ou astral superior como quero. Os espíritos de luz não precisa pedir, eles sabem o que nós precisamos. Ora, não vamos faltar com respeito para eles, tá? E não vamos nos humilhar, nós vamos tratar a coisa de igual por igual. Então vamos fazer as irradiações, eles estão aqui nos auxiliando, eles fazem outra parte deles, nós fazemos a nossa parte. Um dia nós devemos estar preparados para ir embora desse planeta. A gente veio, um dia vai embora. Muitas pessoas estão preocupadas com a morte, vou me preparar. Tem que estar sempre preparado, Deixa a lâmpada acesa. A hora que você se desligar do corpo, a lâmpada está acesa, você veja o seu caminho, você ilumina o seu caminho para o retorno. Se você estiver com a lâmpada apagada, você vai fazer parte dos espíritos do astral inferior. Tá? Não acredita? Tá bom. Então paga para ver, tu vai ver. Um dia tu vai morrer, não vai? Fica com brincadeira. Resolva o problema enquanto está em corpo físico. Tá? Não vai se tornar mais um espírito criminoso depois a intuir as pessoas a fazer aquilo que outros fizeram com você. Tá? Porque a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ele é inflexível. Tá? O mal que nós fazemos é como se assinar uma promissória em branco. Você assinar a promissória em branco, chega uma hora que vem a cobrança. Não, mas eu não queria pagar agora. Não, mas agora que tu vai pagar. Tá? Assim que são as coisas. Muito bem. Então vamos fazer as irradiações. Relaxe. Não se preocupe com aquilo que às vezes eu sou meio contundente, mas eu posso fazer o quê, né? Até que hoje tá meio bonzinho, eu estou me estranhando. Tá? Então vamos lá. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.